Meu irmão e minha irmã, bom dia do Senhor, paz e bem. Hoje é a sexta-feira, é o momento em que a gente grava e reflete sobre um determinado tema ligado à liturgia ou um tema mais geral sobre a vida cristã, sobre espiritualidade. E por ser a última sexta-feira do mês, a gente sempre procura tratar de um determinado tema que valha para a nossa vida de uma maneira assim, que nos ajude no processo de conversão. Conversão em que sentido? No sentido franciscano de busca de conformar a nossa vida, ficarmos parecidos com Jesus. Procurar fazer as coisas como ele faria, como ele fazia e como ele faria, certamente, se estivesse passando por uma situação, tempos difíceis como os nossos. Por que dizer isso? Porque é importante que cada pessoa sinta que no hoje da sua vida deve dizer sim à palavra de Deus. E é esse o sentido que a gente escolhe para falar sobre o tema do mês da Bíblia desse ano, que é Ezequiel, encerrando o mês da Bíblia. No dia 30 é o dia de São Jerônimo e todo o mês é dedicado à Bíblia e nós deixamos já para o final justamente para falar um pouquinho. E aí a gente poderia perguntar, gostaria de perguntar, você teve a oportunidade de refletir sobre o profeta Ezequiel? Sim, Ezequiel foi o profeta escolhido e nós sabemos que é um profeta do tempo do exílio babilônico, foi chamado para profetizar num período muito difícil, tempos difíceis, não é assim? E aí a gente poderia dizer, o nome dele não é à toa. Ezequiel significa a força de Deus. Força de Deus, nada mais favorável e adequado para um povo que estava sofrendo, um povo que estava exilado. Ora, Ezequiel, e isso a gente aparece na primeira parte, eu estou colocando o esquema, o roteiro, que fala justamente a vocação e missão do profeta, como filho do homem, quer dizer, como uma pessoa que pertence a, não é nenhum ser angélico, era alguém que estava ali no meio do povo, sofrendo as penúrias daquela deportação babilônica, chamado ali, forçado a trabalhar na lavoura, deportado, sem pátria, portanto, sem templo, ele que era sacerdote, ele era chamado a profetizar. E aí a gente tem um canto que fala, ó filho do homem, profere a palavra que vem do Senhor. É um canto que fala sobre esse período. Fala depois nós vamos perceber mais na frente de um verso que fala sobre um capítulo daqui do livro de Ezequiel. Vai ser mais para frente um pouquinho. Então, em primeiro lugar, a respeito da vocação, da missão desse profeta, nós sabemos. É profetizar, é dizer a palavra de Deus em tempos difíceis, numa vida super difícil, mas para transmitir para o povo aquilo que o significado do seu próprio nome, força de Deus, que o povo se fortalecesse. E como se fortalecer? Num outro trecho, então, que nós escolhemos, as infidelidades do povo de Israel como um todo e os crimes que, sobretudo, Jerusalém, a capital religiosa, tinha cometido, eram grandes demais. As cores, que nós pudéssemos dizer assim, os traços com que o profeta fala das infidelidades do povo, quer dizer, que ia atrás de vários amantes, então usando essa linguagem da traição, uma linguagem muito forte, né? Porque uma vez que Deus fez aliança, uma vez que Deus se comportava como esposo fiel, Israel e Samaria, quer dizer, os dois reinos, eram infiéis, e aí, sobretudo na figura dos responsáveis, né? Dos líderes, maus pastores. Né? Então, os líderes estavam indo para longe, levando, não só eles, indo para longe de Deus, mas levando o povo, levando a esposa para longe do amado. Então essa imagem é muito importante, porque Ezequiel está visando diretamente os líderes, né, os religiosos, políticos, mas não só, a nação toda, porque era conivente com o que estava acontecendo. Guardemos. Como disse, não é só o ontem, mas o hoje também nos chama a atenção, porque para nós essa palavra é uma palavra de muito questionamento. Quando acontece a opressão, quando acontece o erro, nós somos coniventes, nos silenciamos. Foi isso que aconteceu com Israel,
toda a nação conivente com o crime, conivente com a traição, conivente com a infidelidade. Essa crítica que Ezequiel faz deu origem a uma imagem que é a imagem dos falsos pastores. Porque se tem uma imagem cara a Israel, a mentalidade, a espiritualidade bíblica, é de que Deus é o bom pastor. Nós até cantamos, né, o Salmo 22 é o Salmo do bom pastor. Deus é o bom pastor. Os pastores foram maus, eles cuidavam apenas de si. Então o que acontece? Deus ele diz, olha, eu mesmo vou cuidar das minhas ovelhas. Ai dos maus pastores. Então esse texto é muito importante porque chama a atenção para esse aspecto de que Deus ele toma frente, ele não deixa impune, ele não deixa de tomar posição quando maus pastores, uma vez que deveriam agir em nome do bom pastor, aliás do único pastor que é Deus, então Deus toma uma posição, fala assim, eu vou cuidar das minhas ovelhas. Então significa, e Ezequiel fala isso, né, que a força do povo não virá de representantes ou de maus, de péssimos representantes, mas dele mesmo, de Deus mesmo. Então aí a gente percebe a denúncia que Ezequiel faz. Olha, Ezequiel faz isso em tempos de exílio, em tempos de deportação. Então, quer dizer, eles não tinham propriamente templo, não tinham os livros da lei, não tinham estrutura. E ali estava Ezequiel mostrando que a presença de Deus é mais do que suficiente, desde que os maus pastores tomem consciência disso, mas sobretudo o povo aceite a Deus como o bom e único pastor. E como é que se daria isso? E aí nesse último trecho escolhido, é a questão dos ossos ressequidos, nessa visão fabulosa que Ezequiel traz, e que se a gente fosse pensar bem, até de uma forma cinematográfica, é fantástico. Ezequiel é chamado a profetizar sobre ossos ressequidos. E quando ele profetiza, o Espírito vem sobre os ossos e aí acontece essa visão, né, de ossos que começam a se mexer porque começa a chegar carne e nervos e o que era osso, né, passa a tomar vida. Era o povo que estava assim. Ali na Babilônia, o povo estava com ossos ressequidos, mortos, sem vida. Então essa profecia do capítulo 37 de Ezequiel é uma profecia maravilhosa, serve para nós hoje também. Filho do homem, profetiza sobre esses ossos. Meu irmão e minha irmã, que o livro de Ezequiel nos valha para o hoje de nossa vida pessoal, familiar, para a vida de nossas comunidades, de nossa igreja, de nossas igrejas, que sirva para a vida de nossa sociedade, para a vida do planeta Terra, nossa irmã Mãe Terra, como diz, né, São Francisco. É isso, que esse dia, né, todo o mês da Bíblia, e esse dia da Bíblia, que será o dia de São Jerônimo, no dia 30, nos sirva para lembrar que o profeta Ezequiel, força de Deus, nos recorde. De Deus vem a força de que precisamos. Devemos fortalecer nossos joelhos e, mais do que isso, ossos ressequidos, vida, a nossa vida tome novo vigor. Paz e bem, meu irmão e minha irmã. Paz e bem.